e levar as mulheres a serem felizes e amadas. A partir deste momento, a TV Web AgroTour apresenta Dicas de Relacionamento. A apresentação: Letícia Guedes. Olá pessoal, eu sou a Letícia Guedes, eu sou apresentadora do programa Dicas de Relacionamento na TV Web AgroTour. Pessoal, eu trabalho como coach de relacionamento e também sou estudante de psicanálise. Então pessoal, eu quero trazer para você que vai estar aí assistindo o meu programa Dicas de Relacionamento, conteúdos maravilhosos, tá? Eu sempre vou tentar abordar aí o assunto, tá? E tá falando aí um pouco das minhas experiências, colocar um pouco do coaching, mas também um pouco da psicanálise, tá? Pra estar ajudando você, homem e mulher, a melhorar o seu relacionamento. Então não perca o meu programa, pessoal. Eu também sou empresária, moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Trabalho como influenciadora digital, tá? Para algumas revistas e jornais. Então, pessoal, eu tenho bastante conhecimento aí para estar passando para vocês. Eu escrevo artigos também sobre relacionamento. Pessoal, me sigam no Instagram, tá? É @leite.ca com C, pessoal, _Guedes, tá? Vai estar aí na tela aí do vídeo meu Instagram. Me sigam nas redes sociais, eu tô sempre colocando, pessoal, mais conteúdo também no Instagram, tá? O meu canal do YouTube é o programa Dicas de Relacionamento, né? _TV online, tá? Então não deixem de seguir o meu Instagram, né? Quem ainda não é meu seguidor, venha conhecer o meu trabalho. A minha terra tem um céu azul. É só olhar. Mas é tranquilo, Laquetário? Não precisa ficar com medo, rapaz. Eu tava cortando umas bergamotas aí, né, Laquetário, né? Olha aí, ó. Você que tá sempre vendo a gente ó, na TV Web AgroTour. Olha só, agora todo dia tem programação aí na TV Web AgroTour. Isso mesmo, rapaz. Se você ainda não conhecia, conhece agora, louco velho. E continua vendo cada programação abagualhada, né, Nenê? Sim, com certeza, pessoal. Olha lá, muito bacana. Aqui, tá? Um abração pro Marcelo do Mitch aí, né? O homem aí que tá fazendo diferença aí, TV Web AgroTour. Agora vamos dividir essas mimosas aí, rapaz. Não, mimosa, isso aqui é bergamota, rapaz. Não, tá enxerena. É bergamota, rapaz. Olha, irmão, é bergamota, rapaz. Eu sou do sul. Oferecido pelo seu cliente. Acompanhe o nosso Facebook, TV Web AgroTour SC e assista ao vivo. A melhor programação, os melhores filmes, o melhor conteúdo você encontra aqui 24 horas no ar, 7 dias por semana, somente na TV Web AgroTour. Mas como isso sim, isso pode acontecer, tá? Porque assim, ó, às vezes a gente tá se relacionando aí com pessoas que elas não aceitam que a gente tenha um destaque maior do que ela, profissional. Eu já recebi, assim, várias pessoas falando sobre isso, tá? Já atendi mulheres falando que os parceiros, eles têm uma competição com elas dentro da relação. E muitas vezes o parceiro, ele faz isso sem perceber, tá? Então, assim, ó, essa competição dentro da relação, esses ciúmes, que é o tema do vídeo, é relacionado a isso, tá? É quando o parceiro, ele tem ciúmes das coisas que a gente faz. Mas será que esse parceiro que tem ciúmes das coisas que a gente faz, ele faz isso porque ele quer? É uma coisa que ele faz por maldade? Muitas vezes não, muitas vezes é inconscientemente, tá? O parceiro, ele acaba manifestando aí esses ciúmes por medo de quê? De perder a gente, Aí vão dizer que não, mas isso é uma loucura. Não, pois é, o parceiro, ele tem medo que a gente tenha aí um certo destaque e muitas vezes acabe deixando ele. Mas por ele não estar bem consigo mesmo, por ele também não estar no estado normal, porque a gente não pode ter, assim, os ciúmes em excesso, né? A gente não chama de inveja, mas os ciúmes, assim, onde a gente quer que a pessoa seja só nossa, tá? Então, assim, é uma maneira
de eu querer que o meu companheiro não se destaque, tá? Para que ele não seja visto por outras pessoas e assim, dessa forma eu não perca o meu companheiro. Porque a gente sabe que existem várias pessoas que pensam e agem de formas diferentes, ou seja, pois receberam educação diferente. Porque se todos nós fôssemos iguais, só precisava existir um ser humano, né, gente? Só uma pessoa, um exemplo, só uma Letícia aqui, mais ninguém. Ou só uma outra pessoa e mais ninguém. Não é assim que funciona a coisa. Né? A gente vive aí, convive, trabalha, se relaciona com pessoas que pensam de formas diferentes e agem de formas totalmente diferentes da gente. E muitas vezes a gente aceita aquelas opiniões ali e muitas vezes não, né? E assim, ó, saber de uma situação onde o companheiro, ele tem ciúmes da esposa, ou a esposa tem ciúmes do companheiro da profissão, é considerado muitas vezes uma inveja, mas não é, tá? Às vezes a pessoa, ela tem algum problema, algum transtorno psicológico, alguma coisa que ela não consegue controlar, tá? Então assim, ó, quando a relação ela não passa por uma agressão física, ou o companheiro ele não agride por esse motivo de ciúmes, mas apenas ele fala, olha, brincando, ai amor, eu tô com ciúmes do teu trabalho, tenho ciúmes dos teus colegas, tudo bem, tá? Isso aí pode até ter um pouco de, pode ser também um pouco de insegurança da pessoa. Mas quando esse ciúmes, né, ele passa dos limites, ele passa por uma agressão física, é um alerta, tá, pessoal? A gente tem que começar a ver que isso não é uma coisa boa, tá? Por que eu falo dessa forma? Ai, Letícia, por que tu fala assim? Porque eu estudo, né, na verdade, psicanálise, tá? Então, o coaching, eu uso mais as técnicas nas minhas sessões, tá? Aqui no programa eu quero passar a minha experiência, eu quero conversar com você, na verdade, que está me assistindo aí, de uma forma como se fosse uma consulta, tá? Vocês estão me assistindo e eu aqui estou falando, estou explicando como é que funciona determinadas coisas dentro da relação, porque muitas vezes as pessoas, elas querem ouvir conselhos, elas querem conversar e não tem uma pessoa ali para escutar. Então, se você começar a assistir os meus programas, eu tenho certeza que você vai conseguir, em algum momento ou de alguma forma, se conectar com o meu programa e vai conseguir perceber alguns sinais em você, ou vai lembrar de alguma situação em que você ficou sabendo que às vezes chega, né, um amigo falando assim, nossa, meu companheiro parece que tudo que eu faço ele tem ciúmes, e muitas vezes é, né, e muitas vezes esse ciúmes ele não é, como eu falei, uma inveja, ele é uma insegurança da própria pessoa, um medo de perder um outro. A gente sabe que não é normal, tá? Mas ele é um pouquinho aceitável de alguma forma, tá? Não que a gente esteja que aceitar um comportamento desse, mas ele passa a ser perigoso quando ele passa para agressão física, tá? Quando o outro muitas vezes proíbe a companheira ou o companheiro de sair pra rua, de trabalhar, porque a minha mulher é muito bonita, o meu marido é muito bonito, então eu vou começar a pensar coisas da minha cabeça, né? Para que o meu marido ou a minha mulher não saia pra rua, porque eu tenho medo que outra pessoa pegue, eu tenho medo, eu tenho ciúmes das pessoas perto dele, né? Então a gente sabe que o ciúmes ele não é somente, por exemplo, se é um homem tem ciúmes da esposa contra os homens, não. Às vezes esses ciúmes aí, ele passa a ser um ciúmes, né, obsessivo, ele passa a ser uma obsessão, que ele já foge do contexto ciúmes, né, a famosa obsessão, a possessão, né? Então, pra gente querer atender pessoas, ou pra gente querer passar até técnicas do coaching, eu tenho que conhecer, ter conhecimento sobre a mente humana, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Porque se eu não sei, como é que eu vou atender as minhas coaches quando elas chegam ali? É óbvio que eu aplico técnicas do coach, tá? Mas como é que eu vou atender se eu não sei o que é? Eu vou inventar, eu vou criar uma situação que não vai ajudar, eu vou ficar falando coisas ali que ela vai aplicar a técnica amanhã ou depois, e será que eu vou dar o resultado rápido que eu quero? Eu tenho várias pessoas que me procuram, que conversam comigo e às vezes conseguem resolver aí o problema, ou percebem que eu consigo detectar o problema rápido. Eu não sou melhor que ninguém, tá, gente? Mas assim, eu tento fazer o melhor possível, eu tô aí cada vez mais aprendendo, porque a gente tá sempre aprendendo aí com as experiências da nossa vida, com as pessoas que passam pela nossa vida e também, lendo, estudando, eu gosto muito de ler.
né? Então, pra gente não pensar, o programa está fugindo do foco, não, pessoal, não foge do foco, tá? Mas eu tenho que explicar para você que está me assistindo, para que não haja uma má interpretação do que eu falo. Então eu preciso explicar para que vocês entendam e vão aos poucos, né, conseguindo também identificar esses sinais em vocês e trabalhar isso, que é uma coisa muito ruim, tá? Isso atrapalha muito a relação. Eu ter ciúmes do outro, eu querer fazer o outro, como eu já falei em alguns vídeos aí, vocês podem olhar também no meu canal, né? Vocês vão ver que tem vários conteúdos aí. E esse programa, ele foi criado exatamente para isso, para você aprender e começar a perder o medo e a vergonha, tá, pessoal, de falar, expor o que vocês sentem, mas de uma forma que não agrida o próximo, né? De uma forma que seja uma coisa que você vai falar, você vai aprender a se expressar, mas também não vá falar mal do companheiro, né? Porque é muito feio a gente falar mal da pessoa. Então, quando uma pessoa ela chega com um problema desse, pessoal, até é bom que vocês aprendam isso. O interessante é você escutar a pessoa, né? Prestar atenção para ver se a pessoa realmente não está falando uma coisa que é grave. Porque muitas pessoas, muitas mulheres, homens vivem em situações que são agredidos fisicamente e tem vergonha de falar isso. Então, muitas vezes a pessoa ela chega com uma história, com um assunto assim, e ver se tu vai aceitar, porque se a gente vai falar para algumas pessoas, elas não vão aceitar, elas vão criticar. Então, às vezes as pessoas estão passando por situações aí horríveis, dentro de casa, dentro do lar, com um companheiro que bate, que agride, mas ela tem vergonha de falar, e daí vai falar pro amigo, vai falar pra pessoa errada, e a pessoa vai dizer, não, larga fulano, o que é isso, né? Então, às vezes a pessoa, ela não consegue sair dessa situação, tá? Então, por isso que eu trouxe esse tema hoje aqui pro nosso programa Dicas de Relacionamento. Mas não é só dicas, pessoal, é dicas, mas é explicação, é conteúdo. Porque o que vai fazer você aí gostar do programa ou se conectar comigo? É eu explicar, né? Não adianta eu vir aqui falar meia dúzia de coisas que não vai ajudar você. E o objetivo do meu programa é esse, tá? Vai ter momentos que eu vou falar um pouco menos, vai ter momentos que eu vou falar um pouco mais, mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar, pessoal. Lembrando que o coaching, ele não é bate-papo, tá? Ele é totalmente diferente disso. Mas aqui eu quero expor o meu conhecimento, eu, Letícia, é o conhecimento que eu tenho na área também da psicanálise, então o conhecimento para poder ajudar. E falar de relacionamento não é simplesmente falar, muda de parceiro, troca, se tu não é feliz com esse, pega fulano, vai trocando. Tem várias pessoas, não. Às vezes a pessoa, ela veio falar pra gente, mas ela tá muito ferida, tá? Então a gente tem que cuidar o que a gente vai dizer pra outra pessoa, né? Então assim, pessoal, eu agradeço a audiência de hoje, tá? Espero vocês aí no próximo programa e fiquem ligados comigo, conectados comigo, porque com certeza vocês vão gostar do programa. E se não estiverem aí passando por essa situação, passem para as próximas pessoas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Guedes, eu sou coach de relacionamento e hoje a gente vem gravar o nosso programa Dicas de Relacionamento. E eu quero falar com você aí que tá me assistindo, tá? O tema, na verdade, de hoje é um tema aí muito perguntado, né? Que a gente conhece muito aí, que é o seguinte: por que ele não me responde no WhatsApp? Não há nada pior do que a gente tá aí ansioso, esperando aquela mensagem ou aquela ligação, muitas vezes, da pessoa que a gente gosta. E quando a pessoa não responde, como é que a gente tem que reagir? O que é que a gente tem que fazer? Olha, primeiro eu vou falar pra vocês uma coisa: vocês não devem ficar ligando desesperados, não vai adiantar. Quanto mais você correr atrás, mais ele vai correr de você. Pode ser ele ou pode ser ela, vice-versa, pessoal. Mas assim, não fiquem ligando, não fiquem mandando aquelas mensagens enormes, com xingamento, sabe? Como se você fosse uma criança chamando atenção, assim, me dá atenção, eu tô aqui. Não, gente. Dá um tempo pra pessoa, tá? Agora, se você vê que a pessoa, ela sumiu, ela desapareceu e ela não vai mais entrar em contato, você quer muito aquela pessoa ali, você manda uma mensagem e pergunta o que aconteceu. Mas se a pessoa não responder, gente, bola pra frente, né? Você precisa viver, você precisa ser feliz. A gente não pode viver preso a um relacionamento. Não é só um relacionamento que faz a nossa vida. Existem várias outras coisas também que nos fazem felizes, que são coisas importantes pra gente. Não é só a relação, tá? Então assim, quando ele ou ela não responder, faça outras coisas.
Tente ocupar a cabeça, tá? E também eu vou aproveitar para dar algumas dicas para vocês nesse programa de hoje, como né, que eu posso fazer aí para melhorar essa situação, né? Porque vamos supor assim, eu gosto muito daquela pessoa, tá? Eu vi que aquela pessoa realmente vale a pena, mas ela tá meio estranha, tá meio distante, realmente não tá respondendo o WhatsApp. Como é que eu posso fazer para chamar a atenção da pessoa? Primeira coisa que tu vai fazer, tá? São técnicas, são coisas que que devem ser, na verdade, utilizadas em alguns casos, tá? Lembrando que a gente nunca deve ficar se humilhando, nem é por questão de orgulho, tá? É por uma questão assim, de que, como eu falei, quanto mais tu corre, mais ele corre de ti, ou ele ou ela, tá? Então faça o seguinte, tá? Você deve mostrar pra pessoa que você tá bem, tá? Quando eu falo mostrar que tá bem, não é você querer aparecer ou postar várias coisas pra se aparecer, não. Assim, não mostrar que você tá mal, mostrar que mesmo com a separação, com o afastamento ali, vamos citar esse assunto, você continua bem. Você não ficou assim desequilibrado, não ficou desesperado, não ficou mal ao ponto de estar aí mandando mensagem toda hora, tá? Você tem que fazer o seguinte: se avaliar, olhar pra dentro de si, ver se realmente vale a pena, tá? Além de tudo isso, e fazer o seguinte: sempre, mas sempre, gente, tentar ficar feliz, fazer coisas, passear, sair, se divertir, não só para aparecer para a pessoa, mas também para ti, porque, como eu sempre digo, a gente tem que ser feliz com a gente mesmo. Imagina se essa pessoa aí que desapareceu, que não responde mais o WhatsApp, não voltar mais, então quer dizer que tu não vai viver mais? Então, porque ele sumiu, ela sumiu, tu vai deixar de viver. Não pode, pessoal, não é certo isso. A gente não pode depositar a nossa felicidade no outro. E é por isso que muitas pessoas ficam infelizes, né? A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas é uma realidade. Toda vez que eu deposito a minha felicidade no outro, se a outra pessoa falhar, porque a gente sabe que a gente é ser humano, a gente pode errar. Então, se a pessoa errar, então eu vou ficar desesperada, eu vou ficar doente, eu vou tirar minha vida, eu não vou mais sair de casa, eu vou entrar em depressão, não, tá? Por que eu falo sempre essas coisas, tá? E sempre em temas diferentes? Porque tudo é fundamental. Se eu não sou feliz, se eu sou uma pessoa dependente da outra emocionalmente, qualquer situação eu vou ficar mal. Até quando a pessoa às vezes me avisa, tá, que tá trabalhando, e fala que vai demorar um pouco para responder. Daí, mesmo assim, por eu ser insegura ou insegura, eu vou fazer essa cena aí que, gente, me desculpa, mas é ridículo isso, né? Ficar tentando chamar atenção. Normalmente quem faz isso é uma criança, não um adulto, uma pessoa que tem experiência e que tá sabendo, tá? Então é por isso que a gente tá aí com esse programa Dicas de Relacionamento. Se você tá cometendo ainda esses erros, tá? Não fique triste, não fique se sentindo culpado. Vamos começar a assistir o programa, a aprender comigo. Eu vou trazer muito conhecimento aqui pra vocês, pessoal. Além de coach de relacionamento, tá? Eu faço psicanálise, tá? Então, assim, eu uno os dois conhecimentos, porque o coach, ele é totalmente diferente, tá? O coach, como eu sempre falo, ele é uma metodologia, tá? Que promete resultados rápidos. Só que tu tem que saber conhecer o teu coach, porque se tu não conhece ele, tu não tem como aplicar técnica nenhuma aí pra estar resolvendo o problema. Tá? Então, assim, antes de tudo, antes de procurar qualquer técnica, veja se realmente você quer essa pessoa, tá? Porque não adianta ficar com uma pessoa, como eu sempre digo, ficar infeliz. Não é isso que a gente quer ser feliz. Quer dar aquele sorrisão, né? Quer passar para os lugares aí, iluminar com a nossa felicidade. E sempre tá com uma energia positiva, tá? Então, assim, se ele não me ligar, se ele não me responder no WhatsApp, ele ou ela, eu vou fazer o quê, gente? O que vocês aprenderam aqui? A gente vai viver, a gente não vai ficar desesperado, enlouquecido, atrás, mandando mensagem, xingando, falando, olha aí, ai, coisa feia, tu não me responde, o que tu tá fazendo? Tá com ou pior. E ainda quando não se tem uma relação, isso é um erro fatal. Ficar mandando mensagem, cobrando atenção. Sabe o que a pessoa vai pensar? Isso aí quem estiver assistindo vai concordar. Se vocês não estão nem numa relação ainda, não estão namorando, né? Sabe o que a pessoa vai pensar? Pensar o seguinte, olha, nossa, se ele ou ela já tá fazendo tudo isso, imagina quando eu assumir. Daí eu vou viver o verdadeiro inferno na minha vida,
Porque eu não posso assumir uma pessoa que ela já está demonstrando um descontrole emocional. Isso aí é uma coisa, homem e mulher, eles não gostam de mulheres assim, que fazem isso. E nem mulher também gosta de homem que faz isso, tá? Por que eu falo aqui de homem e de mulher, tá? Porque o nosso programa, o meu programa Dicas de Relacionamento, ele é voltado para o público masculino e feminino. Então sempre eu vou dar dicas que vão servir para os dois sexos, tá? Porque a gente sabe que não é só mulher que fica desesperada, ligando toda hora, cobrando, insinuando coisas, tá? Como eu sempre digo, o ciúmes, ele é uma coisa muito ruim. E ele é uma coisa que vai fazer o quê? Fazer o fracasso da relação, ele não vai ajudar, tá? Então, quando a gente vai avaliar o que fazer quando alguém some, a gente tem que entender por que aquela pessoa sumiu. Tá? Só que muitas vezes a gente não vai saber o motivo, que é quando ele não responde ou ela não responde. Então o ideal, pessoal, é fazer o quê? É pegar, pessoal, e deixar a pessoa um pouco quieta, deixar a pessoa pensar, porque muitas vezes a pessoa pensando, ela pode voltar, sabe? Só que sempre quando eu falar esses temas, eu vou sempre explicar o motivo e explicar como você pode resolver o problema, tá? Porque não adianta eu fazer um programa onde eu vou falar por que ele sumiu, e explicar só por que ele some, mas também não ensinar você como você pode trazer aí ele de volta, quais são as formas que você pode fazer, né? São algumas dicas, né, pessoal? Claro que tudo eu não consigo explicar, mas eu tenho certeza que você assistindo o programa todos os dias, sempre estando aí participando, você vai conseguir aprender alguma coisa. E se isso não serve para você, você chama um amigo, uma amiga. E se você já sabe, você compartilha, né, a sua experiência. Você também vai estar aí aprendendo cada vez mais, porque sempre tem alguma coisinha que a gente não sabe, né? A gente não sabe tudo. É impossível a gente saber tudo, né? A gente não é super gênio. Claro que tem assuntos que a gente vai dominar mais e tem outros que a gente vai ter uma certa dificuldade em falar, tá? Então, todos os vídeos do programa, todas as vezes que o programa estiver no ar, que a gente for falar sobre relacionamento, eu sempre vou fazer assim, tá? Eu vou iniciar com um tema, vou colocar um outro tema no meio para explicar para vocês o que é realmente que eu quero dizer, para que fique super bem explicado, para que você que está aí me assistindo não fique com nenhuma dúvida, tá? Porque não adianta nada eu começar um tema, falar ali, faz isso, faz aquilo e não explicar o que é realmente aquilo, porque você quer saber o que é, você quer saber a forma que você pode resolver. Então fiquem ligados nos próximos programas, não percam nenhum, gente, nenhum, porque daí vocês vão ficar super informados e sabendo até aí dar dicas aí, conselho para amigo ou para amigo, né? Coisa legal, né? Vem um amigo nosso, tá aí passando por esse problema, você pode estar indicando aí o meu programa e também você pode estar aí dando as dicas aí, sabendo de tudo, até teu amigo vai dizer assim, nossa, olha aí, ó, tá sabendo já agora, tá diferente, tá cheio de ideias, tá bem inteligente, onde será que ele tá aprendendo? Daí você vai indicar o meu programa, né? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa e fiquem aí para o próximo programa. Muito obrigada pela audiência, eu espero vocês no nosso próximo programa, onde eu vou trazer mais um tema maravilhoso, tá? Está cansado de trocar de canal e não achar nada interessante? Conheça agora a TV Web AgroTour. São múltiplos canais, diversas plataformas, 24 horas no ar, 7 dias por semana. Invista aqui e seja reconhecido pelo seu cliente. Acompanhe o nosso Facebook, TV Web AgroTour SC, e assista ao vivo. A melhor programação, os melhores filmes, o melhor conteúdo, você encontra aqui 24 horas no ar, 7 dias por semana, somente na TV Web AgroTour. Veja diariamente, aqui na TV Web AgroTour, as notícias da cidade de Bento Gonçalves. Venha conhecer a Serra Gaúcha através do jornal Últimas Notícias. Até quando você vai deixar que pessoas determinem até onde você pode chegar? Até quando você vai desistir de sonhos, vai deixá-los guardados na gaveta, porque pessoas que se diziam suas amigas disseram para você que você deve desistir?
Até quando você vai se importar com a opinião dos outros e vai deixar de realizar coisas que para você são importantes? Até quando você vai deixar com que as pessoas comecem a perceber que você é fraco o suficiente para que elas comecem a achar defeitos em você e manipulá-lo? Até quando você vai deixar com que críticas que muitas vezes não são reais parem você? Pare com isso, reflita. A vida é feita de altos e baixos. Muitas vezes encontraremos pessoas que vão nos aceitar. Outras vezes encontraremos pessoas que vão nos rejeitar. As pessoas, elas não têm opiniões iguais e não podemos deixar com que essas opiniões nos façam parar ou desistir. Às vezes, teremos decepções na vida. Então, não pare, porque alguém falou que você deveria desistir. Pense, reflita, olhe para dentro de si mesmo. Muitas vezes escutaremos coisas que não são reais. Um exemplo, muitas vezes encontraremos pessoas que colocarão defeitos no nosso trabalho. Colocarão, na verdade, defeitos na gente que a gente não tem. Então reflita, veja se realmente você é aquilo que estão falando de você. Por isso, se conheça, se permita se conhecer melhor, para que você não se influencie com a opinião dos outros. Sabemos que muitas pessoas estão do nosso lado, mas quando a gente faz sucesso, se afastam de nós, porque elas não aguentam ver a gente bem. Muitas pessoas vão nos apoiar, algumas vão se afastar. Então, aprenda a ser forte, não desista por nada. Não deixe com que a opinião dos outros afete sua vida. Comece a se amar, a se valorizar, seja feliz. A TV Web Agrotour orgulhosamente apresenta um programa que fala de relacionamento. Dicas de relacionamento. Com Letícia Guedes. Letícia Guedes, coaching de relacionamentos e digital influencer. Sua missão de vida, compartilhar suas experiências nos relacionamentos e levar as mulheres a serem felizes e amadas. A partir deste momento, a TV Web Agrotour apresenta Dicas de Relacionamento. A apresentação Letícia Guedes. Olá pessoal, eu sou a Letícia Guedes e sou apresentadora do programa Dicas de Relacionamento na TV Web Agrotour. Pessoal, eu trabalho como coach de relacionamento e também sou estudante de psicanálise. Então pessoal, eu quero trazer para você que vai estar aí assistindo o meu programa Dicas de Relacionamento, conteúdos maravilhosos, tá? Eu sempre vou tentar abordar aí o assunto, tá? E tá falando aí um pouco das minhas experiências, colocar um pouco do coaching, mas também um pouco da psicanálise, tá? Pra estar ajudando você, homem e mulher, a melhorar o seu relacionamento. Então não perca o meu programa, pessoal. Eu também sou empresária, moro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Trabalho como influenciadora digital, tá? Para algumas revistas e jornais. Então, pessoal, eu tenho bastante conhecimento aí para estar passando para vocês. Eu escrevo artigos também sobre relacionamento.